Olá, muito boa noite para você. Comissão processante decide prosseguir com denúncia de assédio contra o vereador Marquinhos das Bananas. Mesmo com redução de casos e internações, mais 3 mortes por Covid-19 são confirmadas em Patos de Minas. Após furto de motocicleta, suspeito de receptação é preso pela Polícia Militar. Moradora denuncia descarte irregular de lixo em área com nascente. Produtores acumulam perdas por causa de estiagem e produtos ficam mais caros. Vacinação de cães e gatos terá início no sábado em Patos de Minas. Futebol. Atlético vence o Fluminense em jogo de volta e se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Após mobilização e desespero, idosa consegue transferência para atendimento de hemodiálise. Pela segunda semana, macro-regiões de Minas seguem na onda verde do Minas Consciente. Câmara aprova projeto de lei que prevê o uso do nome social para pessoas LGBTQIA+, em ações administrativas do município. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Após tentativa de fuga, um homem de 29 anos foi preso por receptação de motocicleta furtada na tarde desta quinta-feira em Patos de Minas. Segundo a polícia, o suspeito, que é soropositivo, teria investido contra os militares enquanto recebia o atendimento médico. A ocorrência teve início com o furto desta motocicleta Honda CG 150, ocorrido na noite desta quarta-feira. No decorrer do turno, recebemos informações de que um indivíduo estaria de posse dessa motocicleta lá no bairro Novo Horizonte. Então a viatura do setor passou a diligenciar quando visualizaram um indivíduo suspeito com as características semelhantes ao que havia passado. Começaram a fazer o acompanhamento e então o cidadão empreendeu fuga. Continuou-se o acompanhamento, solicitou-se um cerco, várias viaturas deslocaram em apoio. O cidadão, ao ver que ia ser capturado, ele freou bruscamente, acabou caindo dessa motocicleta, atirou o capacete numa área de pastagem e empreendeu fuga a pé mesmo, pulando por muros e entrando em residências. E assim, deu um certo trabalho para as equipes até que a gente conseguiu localizá-lo escondido dentro de uma bitorneira, num terreno baldio com alguns materiais de construção. Diante disso, ele foi imobilizado lá, foi contido, e algemado. Ainda conforme a polícia, devido às escoriações, o homem de 29 anos foi levado para a UPA, onde após exames médicos ficou constatado que ele é portador do vírus da AIDS. Interessante esclarecer que os militares também sofreram escoriações na tentativa de transpor muros e conseguir fazer a prisão desse cidadão. Ao fazer o processo de algemação, alguns militares tiveram contato direto com esse cidadão que estava suado, tinha sangue, tinha algumas escoriações pelo corpo. Então os militares também tiveram que ser submetidos a exame e vai ser aí ingerido por eles coquetéis preventivos. O militar também informou que houve uma nova tentativa de fuga do homem enquanto passava pelo atendimento médico. Após o cidadão ser examinado e constatado essa positividade, que é com relação ao soro positivo, ele intencionalmente passou a dar cabeçada em quinas, em paredes, portas lá, tentando se ferir. Quando viu que conseguiu seu intento, que a testa dele começou a sangrar, e ele vendo que os militares estavam em tese meio que temerosos por sua saúde, suas integridades, ele partiu para cima dos militares tentando empreender nova fuga, sendo necessário os militares novamente ter contato com esse indivíduo para fazer a contenção. Foi então medicado, ficou lá em observação e agora foi liberado para ser tomadas as demais providências aqui na DEPOL. A PM destacou que ele já é conhecido no meio policial com envolvimento em crimes semelhantes. Um cidadão aí com diversas passagens, sendo que
A principal delas é um cidadão aí dado à prática de furtos, cidadão aí com diversos furtos que vem impactando aí a cidade com essa prática delituosa. Ele irá responder em princípio pelo crime de receptação, haja vista que ele já tinha recebido essa moto de quem realmente furtou, iria passar ela para um terceiro receptador, ou melhor, para um segundo receptador, e também pelo perigo de contágio, quando a pessoa voluntariamente, sabendo que é acometido de alguma doença essa contagiosa, ele tenta voluntariamente transmitir essa doença para outras pessoas. Então esse crime, ele irá responder também por essa prática. Agora a gente mostra uma denúncia de degradação ambiental que vem do bairro Jardim Céu Azul. Uma moradora reclama que estão jogando lixo no local onde existe uma nascente. A moradora, que reside há mais de 20 anos no bairro Jardim Céu Azul, conta que já presenciou outros vizinhos descartarem lixo nas margens da nascente, que a vegetação tem se desgastado por conta das queimadas e do corte de algumas árvores. A minha filhada mudou para cá tem pouco tempo e ela já viu várias pessoas jogando lixo aí, inclusive animal morto, pondo fogo, né, que tem as moitas de bambu, aí até inclusive queimou, deu para vocês verem que queimou. Tem árvore frutífera também que está sendo tudo devastado também, né? O local nem sempre foi assim. Ela conta que a vegetação já foi mais bem cuidada e a nascente mais cheia. Agora está cada vez mais seca. Antes você passava aqui na rua, que você ouvia o barulho da água correndo aí. Tinha peixinho na água. Eu vinha, passeava com as minhas filhas aqui, porque era um lugar bonito. Hoje não tem nada mais, a água está praticamente, secando já. Ela chegou a procurar os órgãos municipais para pedir apoio e fiscalizações, mas não teve retorno. Agora, apela para a conscientização da população. Eu liguei na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, não tive êxito. Aí me mandaram ligar para o IEF, eu liguei também, não tive êxito também. Foi feito muito pouco caso, sabe? Porque, como a verdade tem que ser dita, né? Então, se ninguém preocupou, resolvi procurar a NTV para a gente estar denunciando, para ver se pelo menos alguém vê e ajuda, né? Conscientiza de que tem que cuidar. É um absurdo, né? Depois do intervalo, vacinação de cães e gatos terá início no sábado em Patos de Minas. Feirantes acumulam prejuízos por causa de estiagem e produtos ficam mais caros. O tempo seco e quente impacta também nos preços das frutas, verduras e hortaliças. Além disso, os feirantes reclamam também dos prejuízos na produção, que é provocada aí pela falta de chuvas. O aumento generalizado de preços na economia já apertou muito o orçamento dos brasileiros, que não estão vendo seus salários acompanharem o ritmo acelerado da inflação. E a tendência é que não haja muita trégua nos próximos meses, diante da maior seca do país em 91 anos. A falta de chuva nos últimos meses já provocou queda na produção e prejuízos de diversas culturas. Com as geadas a gente perdeu bastante coisa, né? Banana, o jiló, o quiabo, chuchu, foi muita perda. E a questão da seca, a falta de chuva, você tem que gastar muita água, energia está cara, a água está difícil de tirar. Então, muita dificuldade para produzir nessa época. Muito calor, então vem os pulgões, né? E como é orgânico, e nem todo os remedinhos que a gente usa orgânico, as caldas que a gente faz e bate e usa, é preventivo. Então não é curativo. Depois que instala, tem que arrancar. Aí eu tomei muito prejuízo por isso. O tempo seco fez com que os produtores gastassem mais para manter as hortaliças e verduras irrigadas. Consequentemente, o preço dos alimentos também subiu. Infelizmente, né? Se você gasta mais para produzir ou se você perde uma produção e tem que plantar de novo, acaba aumentando o preço. A oferta fica pouca, a demanda continua muito e o preço fica alto, justamente numa época em que o povo está tendo dificuldade para comprar. Precisaria do incentivo maior do poder público, nos ajudar no Mais Alimento, às vezes voltar àquela fase do Mais Alimento, para a gente construir proteções. Você tem que fazer estufa para proteger
para numa época dessa não tomar tanto prejuízo, né? Outro detalhe da Feira do Produtor é a questão do movimento na quarta-feira, que é bem aquém do registrado no sábado. Os produtores têm feito um trabalho de conscientização com os consumidores para que eles apareçam no meio da semana para comprar e assim melhorarem as vendas. Por fim, o período de chuvas é aguardado também para os produtores a fim de melhorar a produção e as vendas. Muito aguardado. Nossa, infelizmente a gente está sabendo notícia aí que vai demorar a chuva, né? Com abundância vai demorar muito esse ano. Porque jogar água, tirar água e jogar na planta parece que não faz o mesmo efeito que a água que vem, né? Que aí já muda a temperatura, aí o clima mudando, a planta absorve mais, né, a água da chuva do que da irrigação. Chegando às chuvas, a gente vai poder produzir mais, né? Com menos gasto, baixa o preço, a oferta aumenta, então vai ficar muito bom para nós. Prevista para ser realizada em 4 etapas, a campanha de vacinação antirrábica em Patos de Minas terá início no próximo sábado, com o objetivo de imunizar cães e gatos acima de 3 meses de idade. Desde o dia 1º de setembro está sendo realizada a campanha de vacinação antirrábica de 2021 na zona rural de Patos de Minas. E a partir do dia 18 de setembro até o dia 23 de outubro, em cada sábado do mês, das 8 às 16 horas, será realizada a vacinação em diversos pontos de Patos de Minas. Quem traz mais detalhes é a Vanessa Pereira, coordenadora aqui das zoonoses. Nós iniciamos a vacinação na zona rural e na zona urbana nós dividimos a cidade em 4 etapas, são 4 sábados, iniciando a primeira etapa sábado no dia 18. Quais serão os postos de vacinação nessa etapa? Então, nessa primeira etapa, a gente estará vacinando no UBS do Itamaraty, na UBS do Alvorada, na creche Edna Borges Babilônia, no cemitério Parque da Esperança, no CRAS Quebec, na Praça do Coreto, Projeto Saci, na PAI, que antigamente a gente fazia vacinação na Praça do Rosário. Esse ano o ponto foi transferido para a PAI. E também aqui no Centro de Controle de Zoonoses é um ponto de vacinação ao sábado. Como que os proprietários de cães e gatos podem fazer para vacinar? O que eles precisam levar? Sim, nós estaremos vacinando todos os cães e gatos acima de 3 meses de idade que estiverem saudáveis. Então, o animal que está doentinho não pode ser vacinado, tem que aguardar o animal recuperar para depois fazer a imunização. A gente pede aos tutores dos animais para levar o animal com uso da coleira, da guia, os animais de porte grande, mais agressivos, levar com uso da focinheira e os gatos levar em caixa de transporte. A gente conta com a participação de todos os tutores, tem cães e gatos no nosso município para comparecerem nesses locais de vacinação e levar junto o cartão de vacina. A gente vai preencher o cartão de vacina, mas quem não tiver pode deixar, que a gente disponibiliza no momento. A raiva é uma doença causada por um vírus, ela tem uma letalidade de quase 100%, então todos animais e seres humanos que são acometidos acabam indo a óbito. No nosso município a gente tem a circulação do vírus, né? O ano passado a gente encontrou um morcego positivo, esse ano já tivemos 2 bovinos que vieram a óbito pelo vírus da raiva. Então essa imunização é a única forma que nós temos de prevenção da doença. Então precisa ser imunizados todos os cães e gatos dessa faixa etária acima de 3 meses para impedir a disseminação do vírus no nosso município. Em instantes aqui no News, Minas tem média mensal de 450 desaparecidos e buscas envolvem técnicas tradicionais e modernas. O Unipam promove solenidade para a entrega do prêmio José Muriel Cardoso. Vamos falar também de futebol. O Atlético venceu o Fluminense em jogo de volta e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Minas Gerais registra preocupante média de 450 desaparecimentos por mês, cerca de 15 por dia. Qualquer pessoa que deseja localizar um parente desaparecido pode ir até um posto de identificação da Polícia Civil e solicitar a coleta de material genético. A identificação pelo DNA é uma das formas mais recentes para auxiliar nas buscas de parentes desaparecidos, mas há outras estratégias. De novembro de 2020 a abril deste ano, 2.213 pessoas entraram no sistema de desaparecidos da Secretaria de Segurança. Foram 499 apenas em BH. O desaparecimento é um fenômeno complexo e envolve diferentes motivações. A Polícia Civil de Minas Gerais trabalha com 2 categorias: desaparecimentos voluntários e involuntários.
Os desaparecimentos, eles podem, então, portanto, ser voluntários, de ordem civil. Então, esses, assim, a gente considera fato atípico. Você não tem um crime precedente. Agora, os desaparecimentos involuntários, pode acontecer de a gente verificar que a motivação do desaparecimento se dê em virtude de um crime precedente, um homicídio, uma ocultação de cadáver. Pode acontecer também de desaparecimentos voluntários, a pessoa, principalmente no caso de crianças e adolescentes, deixarem o convívio por conta de um contexto de violência doméstica, de violência familiar. Então, também pode ter esse crime precedente, como pode não ter. A delegada faz um alerta importante. Não é preciso esperar 24 horas para avisar a polícia do desaparecimento. É um mito essa ideia de que a gente precisa esperar 24 horas para poder fazer o registro. Muito pelo contrário, o registro tem que ser imediato. E quando a gente está falando de criança e adolescente, existe até legislação nesse sentido. A partir do momento que o familiar, as pessoas do convívio desse ausente perceberem que houve uma mudança na rotina dessa pessoa, elas já devem procurar ou a delegacia de polícia, ou um batalhão da polícia militar, ou mesmo pela delegacia virtual, né? A investigação começa com a divulgação da fotografia dos desaparecidos, com autorização da família. A partir do momento em que é feito o registro da ocorrência, já é criado nos sistemas de informação policial uma sinalização do desaparecimento dessa pessoa. A polícia conta com o apoio da família no trabalho de busca, na hora do registro da ocorrência, com informações sobre comportamento, roupas que usava e se houve alguma mudança na rotina. Mas a família também deve fazer o registro quando a pessoa for localizada. Muitas pessoas são localizadas e não vêm fazer o registro, a sinalização perdura. E aí o que acontece? Pode dar problema até lá na frente. A pessoa vai precisar emitir um documento de identidade, vai chegar no Instituto de Identificação, no posto AI, aí a atendente vai verificar que tem uma sinalização de desaparecimento, não pode emitir o documento. Aí a pessoa tem que procurar a delegacia para retirar essa sinalização. A delegacia virtual possibilita ao cidadão o registro da ocorrência utilizando celular, computador ou tablet, sem precisar comparecer à delegacia ou aguardar a chegada da polícia militar. O cidadão também pode utilizar ainda o aplicativo da delegacia virtual para celulares e dispositivos móveis. O recurso permite que o usuário obtenha informações de localização por meio de GPS e possa acionar a câmera de seu aparelho para anexar imagens e filmes em uma ocorrência. E com relação à criança e adolescente, a gente sempre pede para que os responsáveis legais tenham muito cuidado hoje em dia com as redes sociais, com a internet, com as páginas que as crianças e os adolescentes frequentam, com quem elas conversam. Isso é muito importante. É importante também acompanhar o desenvolvimento escolar, as pessoas com quem a criança e o adolescente se relacionam. O Centro Universitário de Patos de Minas promoveu na noite desta quarta-feira a solenidade de entrega do Prêmio José Muriel Cardoso. A premiação leva o nome José Muriel Cardoso com o intuito de homenagear um dos mais importantes colaboradores do Centro Universitário de Patos de Minas. O prêmio, teve o nome José Muriel como uma maneira de homenageá-lo, uma vez que ele trabalhou muito tempo, com o Centro Universitário, e ele vem, na verdade, coroar como mérito para o primeiro aluno que passa no vestibular geral e de cada curso. Uma maneira de valorizar o estudo e de incentivá-los, que esse não seja só o primeiro prêmio da vida acadêmica, e sim o primeiro de outros, e incentivá-los a dedicar também durante a vida acadêmica. Além disso, a cada ano letivo, o aluno classificado em primeiro lugar geral no processo seletivo da instituição, bem como os acadêmicos classificados em primeiro lugar de cada curso, recebe bolsa de estudo. É um reconhecimento também, é um prêmio de reconhecimento para quem se esforçou mais. Então, as pessoas que se esforçaram e conseguiram alcançar o primeiro lugar em cada curso, hoje são agraciadas com o prêmio José Muriel Cardoso. Estão aqui hoje recebendo aí uma bolsa de estudos também na Unipam durante todo o primeiro ano. Para quem recebeu o prêmio, um incentivo para a vida acadêmica. Foi muito prazeroso, é uma coisa que a gente não sonha, mas não espera de repente. Foi muito bom. Incentiva cada vez mais.
O Atlético venceu o Fluminense na noite de ontem por 1-0 no Mineirão e está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Na primeira partida, o time mineiro tinha vencido os cariocas pelo placar de 2-1. O gol do Atlético saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Mariano cruza na grande área e Danilo Barcelos intercepta a trajetória da bola com o braço direito, segundo entendimento do árbitro Rafael Claus e do VAR. Na cobrança, Hulk bate firme e faz o gol da vitória. Esse foi o 20º dele com a camisa do Galo. Com a boa vantagem do placar agregado, o Atlético segurou a partida até o apito final, que confirmou a classificação. O técnico Cuca avaliou o confronto positivamente, elogiando seu grupo, destacando o poder de reação do time alvinegro, que resultou na classificação. Nós, com 4, 5 minutos, já tínhamos criado 3 chances claras, né? Na frente do gol, com o Zaratio, com o Diego. E na terceira, numa bonita jogada, acabou acontecendo o pênalti, que saiu o gol, e a gente teve depois algumas chances mais, né? E neutralizamos bem o adversário na segunda etapa. O Fluminense não teve muitas oportunidades, mas foi um time muito brioso, que valorizou e muito a nossa classificação. Mesmo com a ótima fase do Galo, o treinador experiente no meio do futebol e ciente das dificuldades que o time ainda vai enfrentar, prega cautela para continuar firme na disputa das taças. A gente está numa semifinal de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, já ganhamos o Mineiro e estamos aí encabeçando o Brasileiro. Isso não significa nada. Na verdade, significa só que você ganhou o Mineiro. Isso aí ninguém te tira. E daqui para frente tudo pode acontecer. Sabe? Eu tenho conversado muito com eles, né? Tudo que eu penso e reflito a respeito do que é o momento que a gente vive. É um momento que você pode ganhar 3 títulos, você pode ganhar 2, pode ganhar 1, pode não ganhar nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sucesso e o fracasso, a distância é muito curta. Se você tiver os 3 tropeços aí, vocês todos vão criticar, e com razão, porque você chegou, mas não ganhou. E é difícil, porque só ganha um. E você está medindo força com Boca, com River, com Fluminense, com Palmeiras, com Flamengo, com São Paulo, com Grêmio, Inter. São equipes iguais a você. E nós estamos indo. Só Deus sabe onde a gente vai chegar nas 3 competições, e a gente tem muita humildade e pé no chão. Pois é, enquanto espera pelo adversário da semifinal, o time de Cuca volta as atenções para o Brasileirão, né? No sábado, às 19 horas, o adversário será o Sport. Daqui a pouco, aqui no News, após mobilização e desespero, idosa consegue transferência para atendimento de hemodiálise. É a nossa análise da notícia com esse assunto e com outros assuntos mais, como, por exemplo, pela segunda semana, macro-regiões de Minas seguem na onda verde do Plano Minas Consciente. E mesmo com redução no número de casos e internações, mais 3 mortes por Covid são confirmadas em Patos de Minas. Depois de uma grande mobilização de familiares, uma idosa de 60 anos que precisava realizar procedimento de hemodiálise conseguiu dar entrada em um leito no Hospital Regional Antônio Dias. A idosa de 60 anos, Maria de Fátima Caixeta Souza, conseguiu realizar o procedimento de hemodiálise após o pedido comovente da vendedora Líbia Caixeta para que a mãe pudesse ser transferida para o Hospital Regional Antônio Dias. Ela havia sido internada em estado grave na UPA na última terça-feira e finalmente pôde ser tratada. Minha mãe graças a Deus, conseguiu transferida para o regional, esse leito 0, que ela foi para a emergência. Mas assim, que logo depois, acho que foi pouco tempo depois, já conseguiu o leito de UTI, que tanto ela precisava. E acho que logo depois que estabilizou ela lá, já começou a fazer a sessão de hemodiálise, que é o que mais ajudava ela, que mais ajuda a vida dela. Então, assim, tem muito a agradecer todo mundo que pode ajudar, que sensibilizou. É muito difícil você receber tudo não. Então, assim, graças a Deus tem um final feliz para a questão de transferência. Agradecida, Líbia agora espera que a mobilização gerada com o caso da mãe repercuta na saúde pública de Patos de Minas, para que novos pontos de hemodiálise sejam instalados na cidade. E, às vezes, o exemplo da minha mãe, que foi muito difícil para mim,
possa ajudar, tipo assim, essas autoridades a conseguir mais um pouquinho esse leito de retaguarda, que tanto a clínica do Rins precisa, que eu sei que o regional é cheio, eu sei que tem muito, que ela atende a micro-região, é cheio. A Casa de Misericórdia, no caso também, que foi recém-inaugurada, conseguiu esses 30 leitos, mas não está habilitado para receber, não tem a máquina de hemodiálise lá para receber, no caso da minha mãe, só tem para paciente Covid. Então, que essa parte política consiga isso mais rápido, a população precisa desses leitos, precisa de um suporte de urgência, de emergência. A gente não pode ficar refém de uma possível vaga. A gente precisa dessa vaga. Então, assim, minha mãe tentou transferência e nem na região não tinha vaga, gente. Tá difícil, tá muito difícil. Eu sei que a saúde que passou por dificuldade com a pandemia, mas a gente precisa de leito, a gente precisa de vaga, a gente precisa de UTI, a gente precisa da nossa vida. Assunto que a gente abre a análise da notícia desta quinta-feira. O apresentador e jornalista Gui Boaventura está aqui comigo para a gente iniciar essa jornada de mais informações por aqui. Gui, boa noite. Esse caso passou primeiro pelo seu programa, né? Boa noite, Adair. Sim. E logo imediato que nós colocamos ontem no programa, graças a Deus, e foi uma matéria muito dura, muito pesada, né? Puxando muito pelo emocional, porque a situação que a família estava passando e a situação que essa senhora estava lá na UPA, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, sabe, se não acudir, morre. Então, logo depois que nós passamos a matéria e que essa moça, a Líbia, fez uma declaração extremamente contundente, chorando, aí apareceu a solução. Agora, é muito triste você saber disso, porque nós temos muita gente lustrando o que está acontecendo, o pouco e pequeno parque de atendimento na saúde pública nesse país, e principalmente aqui em Patos de Minas. Quando você vê alguém falando, um político falando, algum diretor de hospital, alguma pessoa, alguma autoridade ligada ao Estado, ou ligada ao atendimento de saúde pública, você pensa, eu não moro nesse país. Eu estou me avizinhando com essa situação, mas a realidade não é essa. E não é realmente. A realidade é outra completamente diferente. A realidade é essa que nós trazemos aqui na nossa programação, nos jornais, no programa. A realidade de gente na fila, na porta do hospital. Vide, e a gente podia, inclusive, até mandar levantar isso para mostrar essa situação, até para corroborar com o que a gente está dizendo aqui, a fila, a quantas andam a fila de operações, de cirurgias que nós temos aqui em Patos de Minas. Fila de cirurgia ortopédica, fila de cirurgia de catarata, fila de cirurgia do coração, fila de cirurgia de tudo quanto é jeito que você imaginar. As eletivas, né? Sim. As eletivas e as imperativas também, porque você quebra um braço e vai para a UPA, entra numa fila, o seu braço cola e cola errado, você tem que ir para o hospital regional. Na época, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos depois, quebrar de novo para colar da maneira correta. Olha o sofrimento que é imposto à nossa gente, que é imposto ao cidadão, que é imposto àquele que paga os impostos que sustentam esse serviço. Então, nós estamos muito longe. O nosso atendimento de saúde em Patos de Minas está ficando cada vez mais curto, né? Apesar de que nós temos aí a inauguração de mais um hospital, menor do que o que fechou, e nós temos que ser realista. Vai crescer e vai ficar... Eu tenho certeza absoluta que a Santa Casa de Misericórdia, nas mãos de quem está, ela vai crescer e vai crescer muito com o passar do tempo. Mas daqui ainda a 3, 4, 5 anos, ela ainda não vai suprir a necessidade deixada pelo hospital que fechou. Então nós estamos vivendo um momento de retrocesso pleno
no atendimento à saúde pública aqui em Patos de Minas. Sorte é que nós temos um atendimento particular, uma rede particular extremamente competente, fazendo daqui um polo no atendimento de saúde para toda essa região. Agora, se a gente não cuidar, se a gente não começar a falar agora, se a gente se conformar com o discurso dos políticos, que quando arguídos sobre esse assunto, vem com uma retórica, vem com uma narrativa, como disse o ministro da Saúde, o Queiroga, vem com uma narrativa que empana toda essa situação, toda essa realidade que vivemos, né? Se a gente não correr atrás, colocar na mesa e discutir a criação de um hospital municipal em Patos de Minas, nós vamos viver nessa berlinda a depender do Estado, que não tem nenhuma boa vontade conosco nesse atendimento, e as pessoas continuam padecendo e perecendo nas filas. Muito bem, vamos girar o assunto, Gui. Pela segunda semana seguida, todas as 14 macro-regiões de saúde do Estado continuam na onda verde do Minas Consciente. De acordo com o governo do Estado, os cenários epidemiológicos e assistenciais permanecem favoráveis em todas as regiões. Os dados divulgados pelo governo por meio da Secretaria de Estado de Saúde mostram queda de 36% nas solicitações de internações em 4 semanas e avanço da vacinação. Minas chegou a 86,44% da população adulta com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. E mais de 42% dos adultos já tomaram a segunda dose ou a dose única. A taxa de incidência da doença caiu 5% nos últimos 14 dias. Gui, nós temos aí então um mapa continuando verde, né? Nós temos o mapinha do Minas Consciente, né, desde a semana anterior. Todo verde, todas as macro-regiões estão aí nessa melhor fase, justamente por causa do avanço da vacinação e pelos números que tem reduzido, né? Sim, nós estamos vivendo um momento especial aí de redução desses números da Covid-19, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil, enfim. Agora, junto com essa divulgação aí, né, dessa coloração desse mapa do Minas Consciente, deveria vir também uma campanha de motivação para as pessoas continuarem evitando. Nós temos que continuar evitando. Hoje uma pessoa falou comigo, olha, tem gente na rua demais, e as pessoas não estão se importando. Parece que a gente vai relaxando. Isso é próprio do ser humano. Você não tem quem te puxa para trás, então você vai relaxando. Você vê as pessoas sem máscara, você já entra num local sem máscara, a pessoa não fala nada com você, você permanece sem máscara. E você vê isso acontecer com muito mais frequência do que há algum tempo atrás aí. No começo do ano, se você entrasse numa loja, numa farmácia, numa padaria ou em qualquer lugar sem uma máscara, as pessoas te chamavam a atenção imediatamente. Hoje, nem tanto. Então, parece que nós estamos relaxando. É preciso que tenhamos consciência, e aí é aquela questão que eu falo sempre. Não se preocupe com o que está acontecendo, sabe, muito além da sua visão. Se preocupe com você, se preocupe com a sua família e vamos tocar o barco. Muito bem, vamos dar uma olhada nos números da Covid em Patos de Minas. Vamos colocar o boletim na tela, né? Os dados publicados no boletim epidemiológico desta quinta-feira mostram que nas últimas 24 horas foram aí confirmados 12 novos casos de Covid. Com isso, o número de infectados chegou a 17.405. A quantidade dos doentes que se recuperam em casa subiu para 68, um pouquinho a mais do que estava ontem. O boletim também aponta que mais 3 óbitos foram registrados. As vítimas, uma mulher e 2 homens com idades entre 22 a 89 anos, que faleceram entre os dias 9 e 10 de setembro. Até o momento, 16.784 pessoas conseguiram se recuperar da enfermidade, indicando aí um percentual de cura em 96,43%, né? Observamos também no boletim que apenas 8 patenses estão internados, né? 4 em leitos de UTI e 4 pacientes em leitos clínicos. A gente olha também o boletim, fazer o comparativo aí com o de internações, né? Que mostra aí que a ocupação hospitalar nas redes de saúde pública e privada, que atende aí pacientes também de outros municípios, mostra alguma oscilação, mas com as internações permanecendo, Gui, praticamente em baixa e com números inferiores, né, do que a gente viu aí em outras semanas.
É o que eu estava dizendo aí há poucos instantes, né? É a extensão, o que eu tenho que falar hoje a respeito disso é a extensão daquilo que eu estava dizendo há poucos instantes. São números ótimos, está dentro da perspectiva, está dentro da expectativa que tínhamos alguns dias atrás, mas é preciso continuar tendo cuidado. São 12 apenas casos que foram detectados em Patos de Minas nas últimas 24 horas. 12, cada um contamina um, nós já temos mais 12 aí na espera. Sim. E isso vai se multiplicando, disso que a gente tem que fugir. Ainda sobre Covid, ontem nós noticiamos aqui que o início, né, do cadastramento para os adolescentes se vacinarem, né, a partir dos 12 anos de idade aí. Mas hoje houve um recuo do município motivado justamente pelo recuo também do Ministério da Saúde, que disse que não é mais para vacinar esses adolescentes. E aí isso gerou uma onda de contradições e gerou uma onda, inclusive, de especialistas contrários a essa determinação. Sim, e aí o detalhe é o seguinte: o que se corre hoje, a argumentação hoje à tarde de especialistas é que o governo não quer assumir que não tem vacina. Ele está colocando o pé no breque aí, porque as vacinas, de acordo com os especialistas, e especialmente AstraZeneca e Pfizer, elas podem ser, já foram testadas e podem ser aplicadas nessa faixa etária. Então, isso foi testado, inclusive, a questão da Pfizer, por exemplo, ela foi testada e está sendo aplicada nos Estados Unidos. O FDA aprovou para aplicar em jovem a vacina da Pfizer. Porém, não tem vacina de acordo com os especialistas. Diz que não é motivo para parar essa vacinação nos jovens, parar essa vacinação em adolescentes. Se não tem vacina, aí não tem outra explicação, né? E a gente vai continuar nessa briga de argumentação, vai ver essa briga de... E olha só o grande problema de uma declaração dessa do ministro, porque ele arguiu para o público mais difícil de ir vacinar por vontade própria que a vacina pode dar errado. E aí ele pode assustar ainda mais esse jovem que não gosta de ser vacinado, ou que não importa com a vacina, ou que não quer ser vacinado. E aí ele vai provocar uma rejeição ainda maior nesse grupo de brasileiros que precisa ser vacinado. Ele não pode ficar, e é o Deus dará. Então, o ministro, eu acho que hoje bateu uma na trave. Né? Não foi tão bem o ministro, porque tentou uma explicação aí que pode virar contra ele, o feitiço virar contra o feiticeiro logo ali na frente. Muito bem, vamos fazer uma parada rápida aqui no News. A seguir, comissão processante decide prosseguir com denúncia de assédio contra o vereador Marquinhos das Bananas. A gente volta já. De volta com a análise da notícia, e a gente tem uma notícia de agora, né, de um acidente ocorrido na Avenida Marabá. A gente vai ver imagens. O motorista de um Uno branco de 24 anos descia pela Marabá, sentido Alto Caiçaras, segundo a nossa reportagem está apurando. Próxima rotatória teria sido fechada, tentou desviar, perdeu o controle, atravessou o canteiro central, né? Bateu na caminhonete que estava subindo pela outra parte da via, na outra via, né? E capotou. O motorista da caminhonete tem 38 anos, ninguém ficou gravemente ferido, mas aí nós temos esse acidente ocorrido na Avenida Marabá. Amanhã a gente traz todos os detalhes nos nossos jornalísticos aí, no 30 Minutos e também no programa Gui Boaventura. E a gente fazendo a cobertura de todos esses fatos que acontecem aqui em Patos de Minas e em toda a região, sempre, né? Mas vamos para a matéria da Câmara, porque a comissão processante da Câmara Municipal de Patos de Minas dará prosseguimento à denúncia de assédio feita por uma assessora parlamentar contra o vereador Marquinhos das Bananas. A repórter Paula Mota tem os detalhes dessa decisão. Após a apresentação da denúncia contra o vereador Marquinhos das Bananas, o vereador fez a apresentação da defesa prévia e a comissão processante decidiu, após analisar a defesa, pelo prosseguimento da denúncia. Lembrando que são os vereadores Cabo Batista,
que é o presidente da comissão, o vereador José Eustáquio de Faria Júnior, que é o relator, e o Mauri da JL, que é membro da comissão processante. Há uma reunião, uma nova reunião marcada para essa sexta-feira, dia 17 de setembro, marcada para as 9 horas da manhã, para ouvir tanto a denunciante, a ex-assessora do vereador, quanto o vereador Marquinhos das Bananas, que é o denunciado. A reunião será fechada, não será aberta nem ao público e nem à imprensa, e somente após o término da reunião é que serão dados os esclarecimentos. Então a gente aguarda novo posicionamento e retorna com mais informações na sexta-feira. Paula Mota para o NTV News. Obrigado, Paula. Gui, nós temos então uma sequência, depois da denúncia, depois foi aceito pela Câmara, temos a sequência e vai partir para as oitivas, os depoimentos de cada uma das partes, para que a Câmara possa tomar a sua decisão. Né? Sim, assim, as coisas precisam andar, né? Não podem ficar tudo parando no meio do caminho. Abre-se uma comissão processante, faz toda a investigação, relata no final, culpado ou inocente. Ninguém é dono do fato, os únicos donos do fato são o Marquinhos e a assessora que o denunciou. E eles precisam de colocar esses fatos em cima da mesa e ver o que a regência vai mandar, que providência que a regência vai tomar, vai mandar aplicar em relação a isso, ou vai inocentar, ou seja lá o que for. O importante é que não pare no meio do caminho. Essas investigações, essas denúncias, esses casos que acontecem aí, que vêm acontecendo na Câmara no decorrer desse ano aí, não podem parar no meio do caminho, não podem ficar parando no meio do caminho, né? Não podem ficar sem uma solução de uma investigação competente, a fundo, e levantar e ser crível para a população. Muito bem, a gente segue. Foi a plenário para votação em primeiro turno na Câmara Municipal nesta quinta-feira um projeto de lei que visa garantir o direito ao uso do nome social para pessoas LGBTQIA+, em ações administrativas do município. O projeto de lei número 5.321 dispõe do direito ao uso do nome social por travestis e transexuais na administração pública direta e indireta no município de Patos de Minas. O projeto é de autoria do vereador professor Daniel Gomes. O nome social é o modo como estes são reconhecidos, identificados e apresentados à sociedade em contraposição ao nome de registro. As pessoas transexuais e travestis, o que acontece na vida delas? Elas não se identificam com o corpo com o qual nasceram. E aí, ao longo da vida, elas fazem uma transformação no seu corpo. Algumas dessas pessoas, não todas, optam por mudar também o nome. Além da transformação do corpo, essa transformação deve ser acompanhada por uma mudança no nome. Esse é o nome social, é o nome com o qual essas pessoas, transexuais e travestis, se identificam e gostam de ser chamadas. O objetivo do projeto é determinar que instituições da administração pública municipal passem a adotar o nome social dessas pessoas, caso seja esse o desejo delas. Aprovado, o PL garantirá o uso do nome social em dados, registros de informações do servidor, cadastros, programas e projetos municipais, crachás e outros. Já o nome civil será empregado apenas para fins internos administrativos, quando estritamente necessários, ou nos casos em que o interesse público exigir a proteção dos direitos do cidadão e de terceiros. As pessoas transexuais têm uma organização na cidade e elas estão, por conta própria, procurando fazer esse cadastro. Caso o projeto seja aprovado, a prefeitura vai ter que organizar esse cadastro, as pessoas vão dar lá os seus nomes sociais e passarão nos órgãos, mais uma vez, administrados pelo Executivo Municipal, nos órgãos de administração pública municipal, vão ter que passar a se referir a essas pessoas por esse nome social. O projeto foi votado em primeiro turno nesta quinta-feira e foi aprovado por 14 votos. 15 dias, na próxima reunião, vota-se o mérito do projeto. O projeto objetiva dar respeito, dignidade, reconhecimento a essas pessoas na medida em que as pessoas passarão a ser chamadas pelo nome com o qual elas se identificam, com o nome com o qual elas
gostam de ser chamadas. Isso, mais uma vez, dá dignidade, dá reconhecimento, dá respeito, enfim, e saúde mental, bem-estar. Ao fim e ao cabo, bem-estar. Concorda, Gui, com a decisão da Câmara tomada hoje, ainda que em primeiro turno? Não tem ninguém que discorda disso. Eu acho que a pessoa é dono do seu destino, né? Todo mundo é dono do seu destino, faz aquilo que melhor achar, faz da sua vida aquilo que ele acha que tem direito. Agora, em relação ao direito, isso aí vai esbarrar numa questão de competência, né? Não é competência do município legislar nesse tipo de causa, principalmente em relação a órgãos públicos que têm que tratar todo mundo de forma oficial, obedecendo um determinado rito. Então, se passar e se for absorvido sem nenhum recurso, eu acho que está tudo certo. Isso só vai melhorar a situação para essas pessoas, né? Para essa comunidade ou para esse segmento da sociedade. Eu não gosto de chamar muito de comunidade, sabe? Sim. É um segmento da sociedade, isso aí existe e a gente tem que respeitar. São seres humanos que declinam para um tipo de segmento, para um tipo de vida que eles têm todo o direito e todo mundo tem o direito de escolher o seu caminho, né? Então, o problema é esbarrar na questão da competência da legislação, sabe, da legalidade. Você colocar num documento público, para você mexer num documento público, você vai esbarrar nas leis federais, por exemplo. Eu preciso de me aprofundar um pouco mais nisso aí. Em relação ao direito dessas pessoas, nenhuma dúvida. Eles têm todo o direito de quererem ser chamados por nome A, nome B, nome C. Agora, para você trocar o seu nome legalmente, você tem que formar um processo, entrar na justiça, o juiz tem que dar uma sentença em relação a isso, mandar ir para o cartório fazer o seu registro. Eu acho que não é tão simples assim, a gente não pode ser tão superficial dessa maneira, mas enfim, torço para que não aconteça nada e que fique todo mundo satisfeito. É porque eu peguei ele meio de surpresa com esse assunto, a gente não tínhamos colocado todos esses assuntos para você também não foge da raiva. Não, mas não... Qualquer assunto que venha, você... Mas não é, e principalmente na questão do direito, você às vezes tem uma interpretação, mas precisa de se aprofundar mais no conhecimento em relação, para você ter uma opinião um pouco mais fundamentada, né? Uhum. Essa questão do direito, você precisa de buscar mais, arguir mais, buscar... e nós temos aqui belos assessores nessa questão do direito, que a gente pode, mesmo um advogado, se você fizer uma arguição para ele de certa maneira, ele tem que buscar, porque nem todo mundo tem todas as leis na cabeça. Né? Mas vai dar tempo, a gente vai ter um segundo turno ainda para votar. Claro. Né? Vai dar tempo. O Gui, ainda sobre a Câmara, da Câmara, né, Municipal, foi votado nessa quinta aí pelo Legislativo Patense, o projeto que prevê a garantia de direitos para pessoas com autismo. O projeto de lei número 5.265 institui no âmbito do município de Patos de Minas a política pública para garantia, proteção e ampliação do direito das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares, sob a justificativa de garantir e ressaltar o amparo a esse público no município, baseado nas leis já existentes. Nós fomos procurados por pais de crianças autistas, assim que foi aprovado, logo no início do ano, um projeto também de minha autoria, que tratava sobre a síndrome de Down, criando um programa às pessoas com síndrome de Down. E a partir daí, pais de crianças autistas também nos procuraram, também trazendo essa demanda, porque a dificuldade que os pais têm quando a criança quando é feito o diagnóstico da criança com autismo, e a partir daí a dificuldade que os pais enfrentam para conseguir acompanhamento, para conseguir apoio, conseguir pessoas que ajudam, tanto no âmbito da saúde, da educação, da assistência social. E pensando nisso, nós começamos a trabalhar em cima desse projeto.
O projeto foi à votação em primeiro turno nesta quinta-feira e foi aprovado por 14 votos. Os vereadores Bartolomeu e Lázaro Borges não estiveram presentes na votação. O projeto ele vai de encontro ao interesse dos familiares, dos cuidadores e das próprias pessoas autistas que moram em nosso município de Patos, Minas, ou até mesmo aqueles que venham visitar o nosso município. Esse projeto, ele garante, ele promove, ele dá o direito à acessibilidade, dá o direito às prioridades nos atendimentos, nos estabelecimentos de serviços aqui em Patos de Minas. A gente busca com esse projeto também incentivar a criação de um centro que seja referência para que as famílias dos autistas, juntamente aos autistas, possam ser atendidos. Ainda um banco de dados, porque hoje nós não temos em nosso município um número efetivo, um número que se saiba ao certo para que políticas de saúde, de assistência social e de educação possam ser traçadas que vão de encontro ao interesse dos autistas. Outro PL voltado pela Câmara de Direitos, né, nesse caso aí dos autistas, e essas são conquistas que os familiares de autistas buscavam há muito tempo, né, não só essa como muitas outras, mas que precisam dessa garantia de direitos também, que é outra que foi hoje aprovada em primeiro turno na Câmara. São segmentos, mais uma vez, são segmentos da nossa sociedade que precisam de uma determinada atenção, né? Isso não quer dizer que os autistas precisam de leis diferentes ou de quem, por exemplo, estuda na APAE ou quem tem qualquer um outro. É porque eles precisam ser tratados de uma maneira identificada com eles. É preciso ter direitos identificados com eles. É preciso ter uma atenção da sociedade identificadas com eles. E identificada essa atenção com esse segmento. Então, nada mais justo do que ter essa atenção, a atenção da sociedade, a atenção da Câmara Municipal. E a partir daí que sejam criadas políticas públicas nesse sentido. Exatamente, né? Porque não adianta nada se você fizer todo esse movimento de lei, de direito e tal, e não ter políticas públicas, que são as movimentações, que são projetos e planejamentos do poder público para atender esse segmento. Muito bem. A gente fechando então a análise de hoje. Obrigado por sua participação por aqui. Amanhã provavelmente a gente se encontra, mas vamos definir ainda, né? Vamos. De qualquer maneira, o convite já está feito aqui Estamos aí. Para análise. Obrigado, Gui. Obrigado, um abraço, boa noite ao nosso telespectador. Obrigado. Você, amanhã a gente se encontra. Boa noite e até lá.